Então, pessoal, então a gente já vai dar início a essa live do Tribunal de Contas, né, com a presença do professor Marcos Nóbrega, que nos brindará com as suas exposições nessa live de aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O professor Marcos Nóbrega, ele é conselheiro substituto no Tribunal de Contas de Pernambuco, tem uma extensa experiência de mais de 25 anos na Corte de Contas pernambucana, tem formação em Direito pela Universidade de Pernambuco, de Ciências Econômicas também pela Universidade de Pernambuco, graduação pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco e diversos doutorados, né? Diversos pós-doutorados. Né? E o que legitima, né, o doutor Marcos Nóbrega estar participando desse evento é a sua vasta carreira no âmbito dos tribunais de contas, né, diversos livros escritos, né, um doutrinador da área do direito administrativo. Fora isso, uma pessoa com um dom de explicar as coisas de uma maneira simples, pontual, atualizada. Então, doutor Marcos Nóbrega, a gente agradece muitíssimo a participação do senhor nesse nosso evento do Tribunal de Contas e já começo fazendo uma pergunta ao senhor. Da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, quais os aspectos que o senhor considera mais impactantes no âmbito da administração pública? O que a administração pública vai precisar mover diante do cenário que o senhor bem conhece para a implantação desse novo marco legal? Boa noite, você me escuta? Perfeitamente. Boa noite a todos, para mim é uma honra, né? É uma alegria falar para todos aí, especificamente para os servidores do Tribunal de Contas do Espírito Santo, né? Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que para mim é uma honra. E, de fato, primeiro que é só um pedido que eu faço, eu não me chamo de senhor nem de doutor, é Marcos, me sinto aqui entre colegas, entre amigos, né? E, de fato, eu estou como conselheiro substituto do tribunal desde 96, então eu já estou há 25 anos lidando com isso aí. E esse ano eu completo 30 anos de serviço público. Então, exatamente foi meu primeiro emprego, foi quando eu tinha acabado de me formar em economia, eu fiz um concurso para auditor de controle externo, né? Então, eu tinha 22 anos, e aí foi meu primeiro emprego, e eu virei logo auditor do tribunal e comecei a trabalhar imediatamente com licitação. E ao contrário do que ocorre hoje, não tinha escola de contas, não existia essas questões de escola de contas, não existia apostila, não tinha nada disso. Então você tinha que aprender fazendo, né? Você tinha que aprender se virando, né? E eu me recordo que quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o Decreto-Lei 12.300/86. Então veja que eu já sou antigo nesse negócio, né? Inclusive naquela época não havia nem livro para você estudar. Eu me lembro que o livro que tinha era o livro de licitações e contratos do professor Eli Lopes Meirelles. Eu até comprei agora a edição de 77 no sebo virtual. Então, assim, você teve essa legislação, foi quando eu comecei a trabalhar com licitação. E também não tinha internet, então você não tinha acesso, ninguém falava de jurisprudência, de TCU, não existia isso. Não tinha acesso à jurisprudência, não tinha acesso a nada, e você acabava fazendo o controle era muito mais falho do que era hoje, e a gente era muito menos aparelhado, né, do que a gente era hoje, né? E aí veio a lei de licitação, a Lei 8.666 em 93, e eu, a partir daí, passei esses anos todos a lidar com a lei. Eu devo dizer que a lei é fruto... primeiro, eu acho que ela tem os seus elementos constitutivos que precisam ser levados em consideração, né? Boa parte dela é a Lei 8.666, porque, para ser um sistema de compras públicas, ela tem seu esqueleto pré-estabelecido, como várias legislações em vários cantos. Então ela tem que falar de modalidade, ela tem que falar de critério de julgamento, ela tem que falar de
modo de disputa aberto e fechado, ela tem que falar de regime de execução. Esses, me parece, são os 4 grandes componentes que, moldados, vão ser fundamentais para definir a eficiência ou não da licitação. E esse arquétipo a gente herda da Lei 8666, o que não me legitima dizer que ela é uma Lei 8666 requentada. Eu não acho. Eu acho que os incentivos são totalmente diferentes. E até fazendo gancho nessa sua primeira pergunta, eu acho que uma parte que foi muito imponderada na lei é a fase de planejamento. É a fase preparatória, como diz o inciso 1 do artigo 17 da lei. Então, hoje, desde a declaração de necessidade do bem, não é? Até o plano anual de contratações públicas, passando pelo estudo técnico preliminar. Veja, a legislação da Lei 8666 não falava de estudo técnico preliminar. Aliás, a Lei 8666 não falava nem de termo de referência. O termo de referência vai surgir depois, na legislação do pregão, né? Então, a gente vai comatar todas essas experiências anteriores e elas vão ser absorvidas pela nova lei, né? Então, a gente vai ter as experiências exitosas da própria Lei 8666, da lei do pregão, da lei do RDC e a lei também das estatais, muito embora a gente sabe muito bem que a gente não revoga a lei das estatais, né? Então, a gente trouxe o amálgama de influências positivas da nova lei. Até por isso até que a lei ela é maximalista, embora isso seja uma crítica que se faz à lei, e ela tem 194 artigos. A lei 8666 tinha 153, quer dizer, enfim, é um pouco mais, né? Então a gente realmente ainda é uma lei maximalista, mas no meu entender os incentivos são outros em relação à lei 8666. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que estar atento é com a fase preparatória. Existe a minha experiência, me permita dizer assim, porque eu sou mais velho que você, a minha experiência ela mostra que pau que nasce torto morre torto. Então, se o negócio já não começou direito, meu amigo, lá no ETP, vai ser muito difícil ajeitar. É feito o cara que está namorando. Aí aquela briga danada, aquela aranha, aquela cachorrada no namoro, aí inventa de casar. Vai dar errado, bicho, vai dar ruim. Porque já começou na cachorrada no namoro. Quando tu não tem conta para pagar, tu não tem filho para encher o saco, não tem sogra perreando. Quando vai, só piora. É a mesma coisa da licitação, né? Então, vamos analisar. Por isso que é importante a fase preparatória, uma análise preliminar em relação a isso. E quanto a forma adequada, né? Eu acho que isso é fundamental. Porque, percebam, a licitação ela é como se fosse um balde cheio de pecinhas de Lego. Né? Só que, em comparação à Lei 8666, a gente tem muito mais pecinhas de Lego do que a gente tinha na Lei 8666. Ou seja, a gente tem muito mais ferramentas. Agora, eu, por exemplo, quando era uma criança que eu não sabia fazer nada. Não fazia tudo ruim. Pipa, bola de gude, eu não sabia fazer as coisas. Entendeu? Então, Lego muito menos. Como é que não tinha dinheiro para comprar Lego lá em casa? Mas, cara, se eu recebesse um balde cheio de Lego, ia ficar uma coisa tosca, porque eu não tinha habilidade para isso. Então, não adianta nada a gente ter uma pecinha, uma caixinha de Lego com muito mais pecinhas se a gente não tem capacidade para isso. Se a gente não tem inventividade para isso, se a gente não tem expertise para isso, entendeu? Na nova lei, a gente tem muito mais alternativa de avançar. Porque, na verdade, e aí eu tenho dito isso, porque eu já, academicamente, eu acho que eu comecei a escrever mais sobre isso em 2007. Academicamente, 2007. Licitação, do ponto de vista jurídico, é um procedimento administrativo, né? É a concatenação de atos administrativos, você aprendeu lá isso em Ali Lopes Meireles. Mas, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de revelação de informação. Ou seja, o licitante ele vai tentar usar em seu favor a sua vantagem informacional, ou utilizando um português bem simples, ele vai tentar mentir, e eu tenho que formatar a licitação da maneira de descobrir se ele vai, de fato, conseguir executar aquele contrato como ele se propõe a fazê-lo. Esse é o jogo. Essa é a questão. Então, em primeira rodada, eu acho que nesse nosso grande desafio
nesse primeiro momento não é um estágio probatório, porque a lei está em pleno vigor, mas é como se fosse um estágio probatório, não é um vacatio legis, ela está em pleno vigor, como se fosse um estágio probatório da lei, porque você sabe que nesse período de teste até 31 de março de 2023, a gente pode usá-la, mas pode usar a legislação que ainda está em vigor, 8666, RDC, enfim, e lei do pregão. É o período para a gente aprofundar a capacitação, o treinamento, o conhecimento da lei. Porque, infelizmente, a gente vai ter uma surpresa muito negativa quando, em abril de 2023, a turma vai perguntar: oxe, tem uma lei nova de licitação? A gente não estava nem sabendo. Tem gente que não sabe nem que tem a lei 8666, quanto mais a lei nova. E aí você vai ter uma demanda imensa nos tribunais de consultas, de os jurisdicionados batendo a porta, aperreado, pedindo socorro, porque ninguém está tomando as devidas cautelas ou acautelamento, pelo menos tem uma ideia geral da lei. Né? Tem uma ideia geral da lei. Mas o meu sentimento é positivo, não é? Eu acho que, por exemplo, o pregão e a concorrência na nova lei é diferente da lei 866. Tem o mesmo nome, mas é diferente. Os incentivos, o pacote de incentivos é outro. Agora, cabe ao gestor conseguir implementar exatamente em relação a isso. Aí você vai dizer assim: professor, e a gente ouve muito isso do jurista, né? Professor, não é a lei que eu sonhei. Né? Disse, primeiro que tu está sonhando com lei, tu está com algum problema, né? Porque geralmente eu sonho com futebol e com outras coisas aí. Eu não sonho com lei, nunca sonhei com lei, né? Muito menos com o Código Penal. A gente dorme com elas ao lado, né? Na cabeceira. Eu que deve estar sonhando com o Código Penal, mas aí já é outro problema. Quer dizer, sonhando com a lei de licitação, não conheço ninguém. E, na verdade, ninguém sabe exatamente qual é a lei melhor, porque sempre ela tem imperfeições. E aí eu faço, inclusive, minhas palavras do professor Marçal Justen, é que a lei está começando agora. Ela vai surgir, porque o que está aqui no papel é um pedaço de tinta preta no papel. A lei, a norma jurídica, ela nasce na interpretação, na aplicação, na participação dos tribunais de contas. Isso é uma coisa muito importante. E há um ponto muito interessante e importante hoje, em relação à lei, em relação quando a lei 8666 ela foi instituída, por exemplo. A gente tem muito mais acesso à informação, né? Jurisprudência toda hora, vários cursos gratuitos, artigos nesses portais. O próprio Tribunal de Contas, né, certamente vai disponibilizar estudos e pareceres em relação a isso. Então é hora de estudar, né? É hora de se aperfeiçoar. E digo outra coisa também, é uma grande janela de oportunidade para o advogado. Né? Foi um aluno meu, um dia desse, eu estou falando muito, né? Porque eu estou... Não, o espaço é todo seu, professor. Foi um aluno meu um dia desse, ligou para mim, aluno de doutorado. Aí ligou para mim, disse: professor, eu posso passar no seu gabinete? Eu disse: por quê? Não, posso falar com o senhor? Pois não. Aí ele foi lá no meu gabinete, aí chegou lá, paletó, aí abriu uma agenda assim, era bonita, porque essa aqui é de plástico, ele era de couro. Disse: professor, eu queria que o senhor dissesse agora o que é que está dando dinheiro na advocacia. Eu disse: meu amigo, se eu soubesse, eu estava fazendo o quê aqui? Mas licitação corresponde a 16% do PIB brasileiro. Só em União, Estados e Municípios é 8% do PIB. Então, veja, pesquisa a nova lei olhando para frente. Não é ser viúva de lei 8666. Né? O que foi, já foi. Não é olhando para frente. Como é que eu vou licitar tecnologia? Como é que eu vou licitar nuvem? Qual é o espaço para as startups? É o futuro. Está entendendo? Qual é o novo parâmetro de habilitação? O que é que eu posso depreender do novo sistema, das novas circunstâncias estabelecidas pelo Portal Nacional de Contratações Públicas? Existe um mundo de oportunidade. Você tem que vislumbrar e você tem que estudar. Né? Não vai encontrar para trás, vai encontrar para frente. Escreva. Bote sua opinião, dê sua sugestão. Eu acho que é assim que as coisas avançam. Né? Perfeito. Professor, apresentando mais uma questão. A lei ela elevou consideravelmente a instrução processual. Né? A gente percebe que é uma lei muito mais robusta, privilegiando o planejamento e organização da administração como um todo. Né? A governança ela foi alçada a um nível extremamente significativo e a gente sabe que isso vai acabar ensejando uma necessidade de profissionalização no âmbito, né, dos órgãos públicos. Nesse cenário, do mesmo jeito que a lei cria procedimentos que a administração ainda vai ter que aprender a lidar, ela cria
ela disponibiliza outras ferramentas. Nesse sentido, fazendo uma conjugação, qual seria a dificuldade que o senhor visualiza para a implementação no âmbito nacional de todos os entes federativos das licitações eletrônicas e fazendo um gancho com essa pergunta? O senhor acha que as contratações centralizadas, que estão regulamentadas lá no artigo 181, né, os municípios menores e até mesmo para as contratações de grande escala, que elas podem ser diferenciadas para realmente a gente alcançar melhores resultados no âmbito das contratações governamentais? Eu acho que ela tem uma série realmente de muitos procedimentos e isso vai demandar a qualificação por parte do servidor público. Quando da tramitação da lei, sobretudo na Câmara dos Deputados, a gente teve muita sugestão interessante, né? Eu me recordo, por exemplo, das sugestões que foram estabelecidas pelo IPEA. Você pode pegar isso na internet mesmo, tem vários estudos do IPEA. E uma das sugestões, o IPEA deu duas sugestões que eu acho que foram muito interessantes. Uma das sugestões do IPEA era criar uma carreira de agente de contratação. Uma carreira, de compradores públicos. Fazer concurso para aquele cargo específico de agente de contratação. Evidentemente, isso não prosperou. A gente ficou no meio do caminho. A gente passou a definir que, no caso do agente de contratação e do pregoeiro, tem que ser titular de carga efetiva ou empregado público. O que gera um problema, de certa forma, porque nos pequenos municípios, às vezes nem tem. Porque, paralelamente, a lei ela vai buscar também a gestão de competência. Porque o cara pode ser servidor efetivo e não tem o menor jeito para isso. Né? Então, a grande dificuldade da administração é colocar... Porque a administração pública, muitas vezes, ela tem a capacidade de separar o joio do trigo, escolhendo o joio, né? Então, em vez de escolher o melhor, escolhe o pior. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma gestão de competência para tentar profissionalizar exatamente isso aí. Né? Então, esse é um ponto fundamental. E aí vai ser um desafio imenso, porque eu estava discutindo um dia desse, hoje mesmo, julguei no meu tribunal, um município que fez 750 e tantos contratações temporárias. Quer fazer concurso? Contratação temporária, então você precisa profissionalizar, obviamente, a administração pública. Outra questão fundamental é que eu acho que a central de compras, a centralização, eu diria até mais do que a centralização, eu diria o empoderamento de um portal nacional de contratações públicas. Isso é muito importante, para você padronizar. A lei, sem dúvida, no meu entender, a lei tem 3 eixos fundamentais, que é a questão da padronização. Por exemplo, o Portal Nacional de Contratações Públicas vai ter os editais padronizados, vai ter as minutas de contrato padronizados. Isso vai diminuir o custo de transação do pequeno município e o custo de operacionalizar essas informações burocráticas. Então, o primeiro elemento é a padronização. O segundo elemento fundamental da lei, eixo fundamental, é a centralização. E aí é uma crítica. A lei é muito Brasília e pouco Jacaré dos Homens em Alagoas. Ela é muito Brasília e pouco Lagoa dos Gatos aqui em Pernambuco, né? Eu falo de Pernambuco. Então, já existia aquela dificuldade de implantação da Lei 8.666. E isso vai se exacerbar na Lei 14.133. E o terceiro pilar, que eu acho que é fundamental, é o chamado governo eletrônico. E aqui eu abro 2 parênteses. Uma coisa que a minha experiência não, né? A minha vivência, sei lá, minha maneira de peculiar de ver as coisas. Eu acho que muitas vezes no setor público a gente trocou o carimbo físico pelo carimbo eletrônico. Continuou burocrático do mesmo jeito. Eu me lembro que nesse dia, exatamente no dia 27 de dezembro de 1991, foi meu primeiro dia de trabalho. Aí eu ganhei no Tribunal do Conselho, fiz o concurso, né? Eu nem sei porque eu fiz, porque eu queria ser outra coisa. Eu queria, acho que queria ser professor, eu tinha começado o mestrado. Mas passei, era liso também, precisava trabalhar e foi ótimo, foi maravilhoso. Aí passei nesse concurso aí. Aí no primeiro dia eu ganhei uma máquina de escrever Hamilton e um carimbo com meu nome. Aí mostrei meu pai, esse é um carimbo dos caras. A gente ainda é uns carimbadores malucos. Eu fui dar um curso um dia desse para uma universidade pública, que a remuneração era miséria, não queria nem receber. Não, mas professor, o senhor tem que receber, não pode fazer de graça, não sei o quê. Eu fui perseguido por um sistema lá, que eu não sei qual é, eletrônico, que me mandava 10 e-mails por dia.
para eu assinar eletronicamente tá, uns documentos. Documento que eu não tinha. Só faltou pedir a biografia, teste de Mantoux. A pergunta é, que eficiência é isso? Que passou de... Eu disse, meu Deus, não estou aguentando mais, não, vou desistir dessa aula. Que eficiência é isso? A gente troca carimbo eletrônico por carimbo físico por carimbo eletrônico, cara. Quando eu falo uma administração, um direito administrativo digital, a gente tem que utilizar o que a tecnologia nos possibilita. Veja, onde é que as pessoas moram hoje em dia? Onde é que elas moram? Bom, como eu escutei a sua aula essa semana, muitas estão morando no WhatsApp, então eu já respondo desse jeito. Mas não, você vai no município desse, um dia desse eu fui em Nossa Senhora do Ó, né, que eu tenho uma caipora de galinha, aí eu fui lá de tarde na farmácia, aí o povo, todo mundo da frente de casa, futucando no WhatsApp. Não sei o que é aquilo. Antigamente ficava dentro de casa vendo novela, agora fica na porta assim, futucando no WhatsApp. Eles moram no WhatsApp. Então, uma administração moderna é aquela que tem que utilizar esses instrumentos, pessoal. Ali saiu uma licitação no município de merenda escolar, manda customizado. Não vai dizer inexigibilidade pelo artigo tal, não vai dizer para a dona Maria. Vai dizer, essa licitação custou tanto, vai adquirir tanta merenda. Você tem que customizar isso, cara. E a informação, a tecnologia já dá essa possibilidade. É pensar o direito administrativo olhando para frente, porque o futuro, como diria Aldo Huxley, né? Essa frase não é nem do Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente, pessoal. E outra coisa, quando você, eu comentei isso aqui, né? Quando você tiver empoderado, robustecido a Plataforma Nacional de Contratações Públicas, Rosa está perguntando se vai ficar, sei lá, Rosa. Quando você tiver um empoderamento aí de uma Plataforma Nacional de Contratações Públicas, você vai ter dados em código aberto. Você pode estruturar esses dados. Você vai poder ter, inclusive, o que a gente chama Predict Procurement. Eu posso dizer para o município, compre em tal mês, que está mais barato. Essa é uma ferramenta fantástica. Não é? Exatamente ferramenta isso. Fantástica. Eu escrevi um artigo com o meu querido amigo Rony Charles, que é um rei das lives. O Rony Charles vive dando live. Sobre o uso, a possibilidade do credenciamento e a possibilidade de fazer... meu querido amigo Rafael Sérgio de Oliveira. Sempre nas aulas eu falo de você, os grandes nomes da contratação. Mas aí é o seguinte, eu sempre falo desse artigo sobre o credenciamento e a possibilidade de usar um e-marketplace, né, pessoal? Por exemplo, você tem experiência hoje na Bahia e no Rio Grande do Norte que está usando blockchain para licitação. É isso que eu quero olhar para frente, cara. Entendeu? A gente está diante de um oceano de burocracia. Mas a gente tem um bote salva-vida que é a tecnologia. Vamos se agarrar nesse bote, em vez de a gente morrer afogado na burocracia. A maioria da gente vai morrer afogado na burocracia. Eu já não quero morrer afogado, não, porque eu estou me debatendo. Eu já afundei, já voltei, já afundei, já voltei. Eu quero um bote salva-vida. E certamente a tecnologia pode ser um bote salva-vida para isso. Né? Perfeito. Professor Marcos... Essa frase é boa, viu? A tecnologia é um bote salva-vida no oceano de burocracia. Sem dúvida. E a administração necessariamente vai precisar se adaptar a esse novo modelo. Um modelo que não só o cidadão, mas que as demandas, né, precisam ser atendidas de uma maneira mais ágil. Inevitavelmente a tecnologia ela precisa ser pensada. E também a simplificação, né? Porque muitas vezes a burocracia ela complica, coisa que pode facilitar. Pegando esse gancho de simplificação, a lei ela traz uma ferramenta muito diferente, né, do que a gente tinha antes, no aspecto de uma participação mais ativa do controle interno e das procuradorias no âmbito do processo. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes na instrução dos processos, quando alguns casos eram levados para dirimir dúvidas, esclarecimentos a respeito dos casos concretos, os procuradores se diziam impedidos, muitas vezes o controle interno também se dizia impedidos quanto à avaliação. No seu ponto de vista, essa participação mais colaborativa, tanto das procuradorias quanto do controle interno, realmente vão gerar um procedimento mais equilibrado, mais participativo, mais colaborativo no âmbito das novas contratações pela 14133? Dizer que vai é difícil, porque existe 1 milhão de casos, né? Assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que é que a lei fez? A lei absorveu
num dos seus artigos, aquela metodologia, aquela tipologia do COSO, né? Que é a tipologia de controle interno. Né? Então, ele colocou as chamadas linhas de defesa. Na primeira linha de defesa são os servidores de primeiro momento, né? Os servidores públicos. Segunda linha de defesa, controle interno e assessoria jurídica. E aqui eu abro um parênteses. A assessoria jurídica está empoderada na nova lei. Não é correto dizer que a assessoria jurídica é o controle interno, porque ela não é. Mas ela é um polo equiparado ao controle interno. Acabou aquele tempo da assessoria jurídica, sim, senhor, só para chancelar, ela tem uma massa crítica em relação a isso. O que demanda duas coisas: capacitação na área jurídica e melhor pagamento desse pessoal. Esse é o segundo ponto. E a terceira linha de defesa é o órgão central do controle interno e uma novidade, os tribunais de contas. Porque a modelagem COSO, ela é uma modelagem de controle interno. Aí a lei pegou e botou o Tribunal de Contas aí também na linha de defesa. Embora eu ache que a gente pode ter uma outra linha de defesa pré-ambular, que eu chamo de built-in control. Built-in control, ou seja, é um controle embarcado na plataforma. Nessa plataforma empoderada, que pode ser uma marketplace. A inteligência artificial já vai fazer o primeiro cheque lá. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que pensar. Eu passei, e minha última experiência internacional, assim, de pós-doutoramento, foi no MIT. Então, eu passei um ano lá no MIT. E o MIT parece que você está em outro universo. Porque o Brasil... Parece não estar, efetivamente é verdade, está. é porque o Brasil é a vanguarda do atraso, né? O Brasil até o passado chega atrasado. O Brasil não é brincadeira, não. O Brasil é assim, se você souber a tabuada de 8 decorada e o verbo haver no passado, já é considerado gênio. Para você ver exatamente isso. Né? Mas o que eu quero dizer é que... Então, eu passei esse tempo no MIT exatamente para discutir a aplicação de elementos de tecnologia nas compras públicas. É isso que a gente tem que pensar para frente, entendeu? Em outras palavras, imaginação e educação. O que a gente vai conseguir nisso aí para vencer o monstro da burocracia é com educação e com imaginação. Né? Um abraço aí para minha querida Cristiana, né, e a Cura, né, os queridos amigos aí, que é todo um pessoal jovem aí, porque eu já daqui a pouco, um tempo aí eu me aposento, né? Mas tem uma turma jovem aí, extremamente brilhante, trabalhando na área de licitação, na AGU, pessoal de capacidade extraordinária. O que me deixa feliz e otimista, sabe? A gente fala de burocracia, mas tem muita coisa acontecendo no Brasil aí, muita gente querendo estudar, querendo aprender, trazendo ideias novas. E o que eu quero ensejar para aqueles que nos ouvem aqui é que vamos trazer coisa nova, vamos escrever, vamos trazer ideias novas. Entendeu? Não vamos ser viúva da Lei 866, não. Vamos olhar para frente. Não vamos se livrar do retrovisor jurisprudencial. Isso é o que é o mais importante, entendeu? Agora, perfeito. É importante a gente ver isso. Olha só, quando o tribunal lançou essa live, a gente recebeu pelo Instagram muitas perguntas. Então, eu vou começar a apresentar, né, ao professor alguns dos questionamentos. Um questionamento interessante aqui faz a seguinte pergunta. Gostaria que o professor comentasse sobre a figura do agente de contratação. Quem é? Quem é, como vive, como se alimenta. É isso aí. Tal. O agente de contratação ele foi empoderado em relação à lei 8666 e ele seria muito dizer que ele é um gestor de compras. Seria talvez ir um pouco, e nesse momento ir um pouco adiante, dizendo que ele é um gestor de compras. Mas ele também tem responsabilidades maiores. Ele também tem um empoderamento maior. Ele precisa, assim como o pregoeiro na nova lei, porque quando o agente de contratação ele faz pregão, ele é chamado de pregoeiro. Né? Ele vem com uma expertise muito maior. Né? Então, eu acho que o treinamento e a capacitação do agente de contratação também é muito grande. O que também a lei tem, e eu acho que isso é importante, ela continua com a mesma matriz sancionatória. Então, todos aqueles problemas que a gente teve no passado, de direito administrativo do medo, de apagão de canetas, de certa forma remanescem na nova lei.
né? E talvez agora, com a nova lei de improbidade, é importante eu analisar como essa tríade vai se comportar. Nova lei de improbidade, a lei de introdução, a LINDB, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, e a lei de licitação. Eu quero ver como é que isso vai se comportar exatamente para tentar melhorar a ação do agente de contratação, que vive aterrorizado, de certa forma, com medo de tomar decisões. E quando você tem medo de tomar decisões, você se defende com a burocracia, né? A burocracia é uma defesa do agente público, né? Então, o escudo burocrático é um instrumento de defesa do servidor público amedrontado. Essa frase também é boa, vou anotar. Eu sou bom de frase. Sem dúvida. Vai ficar gravado. Se o senhor não conseguir anotar, vai ficar gravado. A burocracia é o escudo de defesa do servidor público amedrontado. Sem mais de dúvida. Sem mais de dúvida. Aqui apresentando ao senhor mais uma... Porque às vezes, Pode falar. Servidor público que vai para um negócio desse, às vezes é em pequeno município, ou o cara é capaz de nada ou é capaz de tudo. Ou é um abestalhado, ou é um cara que não tem medo de nada. Entendeu? Porque é muito risco para ele mesmo, por conta. Agora não, você está um pouco mais voltado com a questão do dolo, etc e tal. Entendeu? A gente tem que mexer nos incentivos positivos, não nos incentivos negativos. A gente tem que premiar quem faz certo. A gente tem que premiar quem faz as coisas corretas. E não apenas ser sancionatório de quem, por alguma circunstância, fez alguma coisa errada. Entendeu? Mais uma vez, o escudo do... Porque, veja, eu morava... Eu estou conversando, eu morava na periferia, assim, água fria, né? Morava lá com meus pais e tal. E todo dia, era uma casa de muro baixo. E todo dia, meu pai, assim, mais 9h30 da noite, não sei se era nem assim, ele ia lá, terminava o jornal, ele ia lá, olá, Thalita, tudo bom? Ele ia lá e botava o cadeado no portão. Porque eu acho que ele se sentia protetor da família e a gente dizia assim, pô, o pai foi lá, pai não vai colocar o cadeado no portão e tal. Qualquer bandido, ladrão, pulava o muro lá de casa. Aquele cadeado não resolvia nada. Então, a lei de licitação, o excesso de burocracia, muitas vezes é colocar o cadeado no portão. O ladrão, se quiser, ele pula, meu amigo. Ele pula esse muro aí, o muro é baixo. Então, eu tenho que juntar eficiência do controle. Eu tenho que juntar alinhamento de incentivo nos contratos, né? Eu tenho que alinhar transparência, integridade, governança. Aí é que está os grandes instrumentos da eficiência. Não é essas habilitações aí que só faz colocar motoboys em risco de vida aí, correndo para cima e para baixo. Entendeu? É isso. Perfeito. Vou apresentar mais uma pergunta que nós escolhemos aí pelo Instagram. O município que não regulamentou a nova lei, uma autarquia desse município pode fazer a regulamentação por meio de portaria? Eu acho que regra é o decreto do prefeito. Eu acho que a regulamentação é o decreto do prefeito. No entanto, pode usar a lei sem precisar de regulamentação. Muita parte da lei ela é auto-aplicável, não precisa de regulamentação. Em que pese os 48 atos normativos, né, que a lei contempla. Pois é, e aí é uma coisa que a gente precisa discutir também. Porque, veja, tem muito ato aí que a gente diz que é norma de eficácia limitada e às vezes é norma de eficácia contida. Por exemplo, o artigo 20. O artigo 20 está dizendo que tem que ter regulamentação para bem de luxo e para bem comum. Ora, para bem de luxo justifica. Se não tivesse a regulamentação, talvez você não possa comprar bem de luxo. Mas bem comum? Claro que não. Você tem que esperar a regulamentação. Vai parar os pregões? Claro que não. Você vai usar toda aquela legislação anterior. E digo mais, tem um dispositivo muito alvissareiro, é uma expressão muito antiga. Tem um dispositivo. Meu querido professor André aí, Albuquerque, o maior professor de Direito Administrativo para concurso público que eu conheço. É um prazer vê-lo. A vantagem das lives é que a gente vê o povo aparecendo. Mas, como eu ia dizendo, a grande vantagem é você tem que ficar atento com todos esses incentivos, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Enfim, é isso. Aqui temos uma pergunta relativamente parecida, né? Pode um órgão público utilizar a nova lei sem regulamentá-la? Pode, tem muita coisa que... Modalidade pregão, não precisa regulamentar. Modalidade, sei lá, concurso, quer fazer concurso, não precisa regulamentar.
E também tem o seguinte, tem um dispositivo da lei que diz que toda legislação anterior que faça menção à legislação anterior, subtende-se que deve ser correspondente com a nova lei. O mesmo vale para a recepção de decretos existentes. Então, acho que ela é plenamente utilizável. Agora, como a gente sabe disso, no período de teste, até 31 de março de 2023, você pode utilizar a lei 8666, ou utilizar a lei de pregão, ou RDC, voltar a usar 14.133, voltar a usar o pregão, é um período de teste. É um período de teste. Então, nada obriga, não. Ele pode usar, ele não pode misturar. Sem dúvida. Pode misturar as legislações. Pode plenamente ser utilizado no meu sentido. Sim. E eu acredito que a gente pode aproveitar essa oportunidade para já dar uma sugestão, né, para todo mundo que está acompanhando, né, os inúmeros colegas e amigos aí do âmbito da administração pública, que esse período, né, de 2 anos é um período de experiência. Então a gente vai avaliar, vai de certa forma, tentar trabalhar a norma, verificar o que pode ser implantado, o que precisa de uma certa regulamentação. Talvez a atuação do agente de contratação possa ser regulamentada, né, de acordo com a natureza do órgão. Não adianta a gente pegar uma regulamentação federal. Olha, o que a SEGES entende da função do agente de contratação? O que uma Secretaria de Gestão Estadual entende? Pode ser que no seu órgão não faça muito sentido a gente seguir os mesmos procedimentos. Então é um período de experiência, né, da gente buscar reavaliar os organogramas, reavaliar as normas internas e adaptar para aquilo que a nova lei traz como principal, né? Porque, na verdade, essa lei, eu costumo dizer que ela é que nem melancia, né? Ninguém come de uma vez, né? Então, muito grande. Muito grande. Não sei se você já comeu uma melancia inteira, mas eu acho que não. Nunca. É muito de uma jaca. Comeu uma jaca, você morre. Nas melancias, pelo menos, você sobrevive. Mas se você comer uma jaca, provavelmente você morre. Mas você tem que ver... Primeiro, eu acho que nesse período de 2 anos, 1 ano e meio já, né? Quase 1 ano mais, um pouquinho antes. Perfeito. Você tem que primeiro ver uma overview. Você tem que fazer um treinamento de overview para os principais pontos. E depois você vai atacando os subsetores. Por exemplo, me parece que em primeira monta, em primeira rodada, os treinamentos têm que ser consistentes em fase preparatória. Perfeito. Porque, veja, não adianta também estar me preocupando muito agora com o contrato, porque o contrato só vai ser lá na frente e muitas coisas desse contrato quando tiver bronca. Quer dizer, eu só vou encontrar um reequilíbrio de contrato com base na Lei 14.133 lá na frente. Então eu tenho que me preocupar com a fase interna, que agora é a fase preparatória. Como é que faz um ETP? Quais são? Como é que faz um anteprojeto? Um termo de referência, que há mudanças específicas, pontuais, em relação à Lei 8666, porque eu estou me preparando para outras circunstâncias. Eu não estou... embora me pareça, é parecido o ETP, é parecido o anteprojeto, é parecido com o da Lei 8666, é diferente, porque eu estou tratando de coisas diferentes. Eu estou me preparando para coisas diferentes. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar, entendeu? Esses treinamentos e essas capacitações. Primeiro, uma visão de sensibilização, e aí lives como essa, enfim, para sensibilizar, para entender por que a gente chegou até aqui e para onde a gente vai, né? Porque muitas vezes o servidor público, quando há uma mudança dessa natureza, ele se sente como se tivesse entrado no ônibus e ele não sabe nem para onde esse ônibus veio, nem para esse ônibus vai. Então, pelo menos, tu tem que fazer uma apresentação inicial para dizer que ônibus é esse, está indo para onde. A gente está indo para onde nas poucas coisas, em primeiro momento. E, em segundo momento, começar já pelos elementos constitutivos da lei e pela fase preparatória, porque vai demandar muito. Vai ser muito importante isso. Perfeito. Professor, tem uma pergunta aqui, que o senhor já tem, né, bastante experiência, já falou sobre isso, já escreveu sobre isso, né? Como será aplicada a modalidade diálogo competitivo? Veja, eu não sou o maior especialista brasileiro disso aí. Quem é aquele que nos assiste aqui, o Rafael Sérgio de Oliveira. Inclusive tem um e-book gratuito na internet, eu recomendo que vocês utilizem. O diálogo competitivo é uma novidade que foi tomada emprestada das diretrizes europeias, lá de 2004. E ele é objeto
de uma ideia muito interessante, que é o direito administrativo dialógico. Porque sabe você que o direito administrativo está vivendo está vivendo uma transição, né? Está vivendo uma ruptura. Eu costumo dizer que o direito administrativo brasileiro ele está afincado em 3 grandes âncoras. Primeiro, a ideia do equilíbrio, que é lá do século XVI, século XVII, newtoniano. Não é bem assim quando você tem contratos de longo prazo. Então, o fetiche do momento T0 de equilíbrio, eu acho que é meio furado. Uma âncora. Segunda é a âncora do século XIX, de que acha que o contrato ele é completo, que a simetria de informação, de que você tem racionalidade absoluta. Isso também não é verdade, o contrato não é assim. E a terceira âncora são os manuais dos anos 80 e dos anos 90. Né? É outra coisa. Né? É outra coisa. Então você tem que fazer essas rupturas. O diálogo competitivo é uma sinalização de que a gente está mudando, porque a gente está caminhando para um direito administrativo dialógico, aquele direito administrativo que pode, ou a administração, que pode, ao perceber que tem dificuldades de definir o objeto, vai conversar com o setor privado. E esse direito administrativo dialógico, ele aparece em alguns pontos da Lei 14.183, como a contratação integrada e semi-integrada, como o PMI, ambos não são novidades, e a novidade que é o diálogo competitivo. O que diferencia, no meu sentir, o diálogo competitivo do PMI, da procedimento de manifestação de interesse, que já tínhamos desde a lei da PPP, é que no PMI eu vou auscultar o setor privado. Setor privado, me dá aí umas ideias, eu vou ouvir o setor privado. E é um procedimento auxiliar. O diálogo competitivo, como o próprio nome diz, eu vou dialogar, eu vou conversar com o setor privado. Eu sou um agente da mudança junto com o setor privado. Em outras palavras, a gente não pode ter medo do setor privado. Então, acho que é positivo o diálogo competitivo, embora faça uma ressalva de que o diálogo competitivo ele só deve ser utilizado para objetos sofisticados, né, complexos, técnica ou tecnologicamente, e que vão induzir também, ou necessitar também, uma sofisticada modelagem jurídica e contratual. Aí, olha aí, o profissional de direito sendo chamado para esse tipo de coisa. Né? Então não é para... Eu quero construir escola pública. Não é diálogo competitivo. Né? Eu quero construir uma ponte dessa aí qualquer. Não é diálogo competitivo. É uma solução... Nem contratação integrada, nem semi-integrada. Né? Que são contratações muito mais robustas. Também não. E talvez o diálogo competitivo, é uma coisa que eu tenho refletido, possa ser porque o PMI já é um polo de entrada para startups, para tecnologia. Talvez o diálogo competitivo seja uma porta para a entrada de tecnologia, não de startup, mas para algo mais robusto. Contratação em nuvem, por exemplo. Né? Já tem, mas eu quero redefinir isso aí. Perfeito. Professor Marcos Nóbrega, mais uma perguntinha aqui dos nossos colegas da administração. Quais as mudanças mais significativas que a lei trouxe para o certame licitatório? Pô, isso dá para fazer uma live de 3 dias, né, bicho? Sei lá, eu acho que a gente mudou o perfil aí do pregão e da concorrência. A gente fez a inversão permanente de fase. Inversão de fase. Eu acho que foi uma coisa boa, né? Eu acho que a lei ela tem 2 pacotes de incentivos que são importantes. Primeiro, a gente corrobora aquilo que já fora consagrado no pregão, que é a inversão de fase, né? Porque nisso a gente vai economizar muito custo de transação. Isso já foi provado há 2 décadas pelo pregão. E a segunda grande inovação, eu acho que é o empoderamento dos procedimentos auxiliares. A pré-qualificação permanente, o credenciamento, que agora não é uma hipótese de inegibilidade, mas pode ser usado para fins de inegibilidade. O próprio registro de preços, que minha filha Luísa, que está em Berkeley, aí está assistindo minha live. Um beijo, filho. Te amo. Devia estar na aula essa hora, né? Mas tudo bem. Vou dar essa questão para você. Mas o fato é o seguinte, então você tem nos procedimentos auxiliares, né? O que é que você tem? Você tem mecanismos hábeis de revelação de informação. Porque a licitação não é um detectador de mentira, não é um modelo de diminuir a simetria de informação. Então você tem que admitir, por exemplo, a possibilidade
no cadastro permanente, embarcado na Plataforma Nacional de Contratações Públicas, você tenha mecanismos de rating positivo. Eu quero contratar com a empresa em Vitória. Como é que ela foi lá em Cuiabá? Foi bem em Cuiabá. Ela foi mal lá em Fortaleza. Então, eu tenho que ter informação. Quanto mais informação eu tenho, mais eu minimizo o grande problema de licitação que a gente tem, que é a assimetria, que é a seleção adversa. Ou seja, em vez de eu escolher o melhor, eu escolho o pior. E no contrato, agora, a gente avançou mais na licitação do que no contrato. Porque no contrato você tem mudanças embrionárias, mas o contrato administrativo na Lei 14.133 continua fincado nas suas duas grandes estacas, que é a indisponibilidade do interesse público em relação ao particular e a supremacia do poder público. No entanto, e aí é o ponto que merece destaque, a grande revolução na área contratual é a mudança no sistema de invalidade, acabando de uma vez por todas com o sistema helicêntrico de Eli Lopes Meirelles. Ou seja, agora eu posso modular a anulação dos atos administrativos. Isso é uma revolução extraordinária. Sem dúvida, sem dúvida. Vou fazer uma provocação ao senhor no aspecto, né, de uma expertise. Provocar, só não pode pedir dinheiro emprestado. Não, de forma alguma, de forma alguma. O senhor já tem uma carreira... Sou senhor não, cara. Sou senhor, mas nem mim. É a força do hábito, desculpa. Professor, o senhor gosta. Professor Marcos Nóbrega, avaliando uma situação que é muito recorrente no âmbito municipal, quando a gente chega aos municípios e incentiva os pregões eletrônicos, muitos prefeitos, muitos gestores acabam dizendo, olha, mas o pregão eletrônico ele é uma dificuldade aqui para a minha municipalidade. Né? E muitas vezes, quando eu abro um pregão eletrônico, participam empresas do Brasil inteiro. Né? Mas existe um outro lado. Aquela empresa que só licita por procedimentos presenciais no município, também perde oportunidades de contratar com outros municípios, outros estados. Do ponto de vista da análise econômica do direito, o que o senhor pensa a respeito muitas vezes dessa dificuldade, tanto dos gestores quanto das empresas, entenderem que o pregão eletrônico é uma ferramenta extremamente interessante e expansiva no aspecto de oportunidades de negócios governamentais? Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que apostar nessa disseminação de informação. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E esse gestor que reclama do pregão eletrônico é o que mais fica fazendo joguinho, fica jogando no celular. Um dia desse você está tentando jogar um joguinho no celular, é difícil que só a gota. Mas esse cara joga no celular e não quer fazer pregão eletrônico. É intuitivo, cara, é só querer. Não precisa ser gênio não para fazer um pregão eletrônico. Agora, tem a inércia, né? Tem inércia. É difícil sair, o servidor público sair do lugar, é difícil, cara. Porque também tem o seguinte, cara. Eu tenho 52 anos e a minha geração é uma geração muito complicada, porque é uma geração que nasceu analógica e virou digital. Os meus filhos já nasceram digitais, já nasceram futucando no celular. Não é não? Então, para eles é mais fácil. Mas para esses gestores públicos que estão nessa faixa etária, não é fácil, não. Então, essa transição tem sido uma transição difícil para muitos setores, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que a tecnologia ela é uma ferramenta que veio para ajudar, não para estressar a administração. Inclusive os portais têm várias questões, e acho que a escola de contas ela tem o papel também de fazer workshop para aprender a usar esses sistemas aí, os jurisdicionários. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, já passou isso aí, cara. Agora, embora elas tenham até 6 anos para aplicar a lei na parte eletrônica e tal, no instante vai passar. Então, é uma realidade, não tem como voltar. Não tem como voltar. Eu sou um entusiasta da tecnologia quanto a isso. Inclusive, aproveitando esse gancho, tem mais uma pergunta aqui interessante. É possível a utilização do Pix nas contratações públicas? Como implementar? Pois é um tema que eu estou até escrevendo sobre isso, né? Acho que é uma coisa que precisa ser pensada, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser aplicado, mas tem que ser, né? Tem que ser, né? Até o mendigo tem Pix. Um dia desse eu fui dar uma esmola, porque ninguém tem mais dinheiro, né? Aí eu disse, olha, infelizmente, moço, eu não tenho troco, não. Aí o cara falou, eu tenho Pix.
Mas se o mendigo tem Pix, por que a administração pública não tem? Tanta gente para pensar isso aí em Brasília. Porque vamos pensar aí, Sem dúvida. Sérgio, no Ministério da Economia. Por que não vamos pensar isso tudinho a gente aqui? Como é que a gente vai operacionalizar o Pix no setor público? Eu acho que é plenamente válido. Né? As coisas são online e são imediatas. Exatamente isso. Outra coisa, a gente está vivendo um momento de modernização do setor público. Tem que mudar a Lei 4320. Né? Tem que mudar todos esses aspectos de processamento da despesa, modernizar isso aí. Eu acho que isso é um ponto fundamental, não tenho dúvida. Pix neles. Pix neles. Pix neles. Professor, a gente já está aqui quase com uns 10 minutinhos restantes desse nosso valoroso encontro, e eu vou pedir para que o senhor faça alguns comentários a respeito de duas previsões extremamente significativas na lei relacionadas à gestão por competências e à governança. Como que o senhor encarou, essas duas previsões na lei e qual o impacto que o senhor acha que elas vão causar no âmbito da administração pública? Veja, gestão de competência devia ter no serviço público desde que o homem saiu da caverna. Então, realmente, tem que qualificar e tem... Porque no setor público, às vezes o cara dá uma chefia para a pessoa, não porque ela é competente, por outras razões e tal. Ou então a pessoa trabalha em um determinado setor, é um bom técnico, e dá uma gratificação para ela virar chefe de alguma coisa, ela não tem o menor jeito de ter chefe. Então, o grande desafio da administração de modernização é a gestão de competência para a área jurídica, para a área de agente de contratação, para pregoeiro. Isso é uma coisa fundamental, importantíssima. Isso é um princípio de administração, não precisa estar na lei para dizer isso. Assim como a lei está falando lá, a segregação de funções, não precisa estar na lei. Isso é um princípio básico de auditoria. Quem assina o cheque não paga. Isso é uma coisa fundamental. Quanto à governança, eu acho que a gente precisa estudar mais. Acho que a governança é muito importante. Mas eu acho que a gente precisa estudar mais. A governança fundamental é questão de hierarquia dos contratos, questão de incentivo dos contratos. Eu acho que ainda precisamos avançar muito na doutrina brasileira sobre a questão da governança, mas acho que é uma coisa muito importante. Né? Por exemplo, tem um grande autor que precisa ser tomado de empréstimo nos seus ensinamentos, é o Wilson, Oliver Wilson, Prêmio Nobel de Economia, que escreveu muito sobre questão de governança de contratos. Vamos abordar isso dentro do parâmetro da lei. Né? A gente precisa estudar. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem. Né? Porque já se foi o tempo que o operador jurídico de licitação ele fazia a sua função com a doutrina dos anos 80 e uma pitada de jurisprudência do TCU. Né? Desse jeito, a gente não vai sair nunca desse rame-rame. A gente tem que olhar o que o mundo todo está fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui no meu gabinete, e aqui eu estou vendo aqui. Esse livro aqui é do Jean Tirole. Jean Tirole, Prêmio Nobel de Economia, foi professor do MIT. Escreveu um livro, Teoria Econômica da Licitação, em 93. Jean Tirole escreveu esse livro. Em 93, nunca ninguém tomou conhecimento. Agora pode ser extremamente útil, né, diante dessas novas previsões. Não é só ele, não. Se você analisar o Prêmio Nobel de Economia, você tem o Milgram, você tem o Alvin Roth, você tem o Tirole, você tem o Miller, você tem o Wilson, você tem o Stiglitz, você tem o Akerlof. Tudo ganhou o Prêmio Nobel de Economia com licitação. Então deve ter alguma coisa interessante aí. Né? E no Brasil, o ensino de licitação é basicamente pega a lei, fala com outras palavras, doutrina dos anos 80 e pitada de jurisprudência. Não pode ser, né? Desse jeito a gente vai continuar sendo a vanguarda do atraso. Mas tem muita gente boa escrevendo sobre isso, o pessoal que está vendo a live aqui, o Rafael, a Cristiana, pelo menos que eu vi aqui passando, não é? A Thalita, pessoal de altíssima qualidade olhando para frente, porque o mundo todo está discutindo em outra vibe, cara. O mundo todo. Você pega, por exemplo, que conhece muito bem o Rafael, o Piga na Itália, o Albano, né, o Jean Albano, é outra coisa, é outra vibe. A gente precisa aprofundar esse debate no Brasil, entendeu? E pode ser aprofundado na plataforma da Lei 14.133. O otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Sem dúvida. Sem dúvida. É verdade. Professor, a gente tem uma 14.133, que ela inova no aspecto
de relevância, né, dos princípios administrativos. Temos lá uma leva considerável de princípios, né? Nós temos as licitações eletrônicas, nós temos a transparência, nós temos as contratações centralizadas, nós temos a participação mais intensa do controle interno, das procuradorias jurídicas, e entra um assunto que eu já acabei fazendo uma pergunta para o senhor, mas aqui tem mais um questionamento de um dos nossos colegas que nos encaminharam de maneira anterior a essa pergunta, né? Quais normas o órgão público deveria elaborar primeiro, né, para a implantação da 14133 na maioria dos municípios? Olha, veja bem, tem um dispositivo interessante na lei que diz que os entes subnacionais, estados e municípios, podem utilizar a regulamentação federal. Então, primeira coisa, entra lá no site da SERGES e vê o que já foi regulamentado e olha lá se você pode... Já é um grande adianto. Adianta, porque veja, o cara do município pequeno é difícil fazer essas coisas. Então vê lá o que o governo federal fez e tenta ver o que se aplica para o seu município. É o que eu recomendo, né? E você falou de princípio, se o princípio levasse alguém para algum lugar, o Brasil já era Noruega. Porque a lei tem não sei quantos princípios. Tem um pé de manga aqui na frente que se o cara sacolejar, cai 50 princípios. Eu acho que na questão principiológica do artigo 5º, mais do que a exposição de um sem número de princípios, é o prestigiamento da língua. Consequencialismo, não julgar por princípios jurídicos indeterminados. Eu acho que isso vai fazer um efeito maior, entendeu? Perfeito. Professor, estamos aqui nos nossos últimos 5 minutos. Então, eu gostaria de, antes de abrir a palavra para o senhor fazer as considerações finais, agradecer muitíssimo a disponibilidade, e esse agradecimento eu faço em nome do nosso conselheiro-presidente, Dr. Rodrigo Chamon, do nosso secretário-geral de Controle Externo, Donato Volkers Moutinho, e do nosso secretário da Escola de Contas, Fábio Vargas Souza. Perfeito? E eu deixo esses últimos minutos para o senhor fazer as considerações finais, e a gente agradece muitíssimo a sua disponibilidade e aguardamos, né, uma próxima agenda para contar com palavras tão lúcidas e tão necessárias nesse momento que a gente vive na administração pública. Não, Beca, eu só tenho que agradecer, cara, porque, veja, eu estou entre amigos aqui, eu acredito no sistema de controle, eu estou nesse negócio há 30 anos, então eu me sinto, a gente que está aqui para colaborar, a gente está aqui para construir algo melhor, uma administração pública melhor, um Brasil melhor. Acho que essa é a nossa missão, né? Porque senão a gente ia ser outra coisa da vida, ia ser artista, cantor, sei lá, vaqueiro, sei lá, setor privado, e a gente fez essa escolha. Essa foi uma escolha que eu fiz, que você fez, que a maioria das pessoas aqui fez. Então a gente tem que se empenhar para isso, né? Então esse é um grande desafio e vamos tentar se empenhar e vamos trocar informações. Eu acho que é a coisa sempre muito boa. Então eu agradeço, fico feliz de encontrá-los, espero encontrá-los pessoalmente, né? Sem dúvida. Desejo muita saúde a todos, continuem bem e aproveitem um excelente Natal e com 2022 com muito desafio pela frente e acho que vai ser assim, tá bom? Perfeito. Então, só para o pessoal que está nos assistindo, uma última pergunta que eu vou apresentar aqui para vocês está relacionada a capacitações da nova lei de licitações. Então, eu já vou me permitir pedir aqui a autorização para passar um spoiler. A Escola de Contas, a partir de março de 2022, vai começar uma série de iniciativas, com um ano de antecedência da vigência mais ampla da 14133. A gente sabe que na virada de março de 2023, que as modalidades da Lei 8666 vão ficar para trás, o RDC, a Lei do Pregão, e a gente vai contar com os procedimentos da Lei 14133. Então, a partir de março de 2023, nós já temos uma agenda, nós já temos os temas, e essa conversa vai ser mais constante, né? Certamente convidaremos o professor Marcos Nóbrega para um outro encontro, mas nós faremos uma rodada de eventos, com eventos no YouTube, com lives no Instagram, com cursos propriamente, né, na plataforma EAD, cursos presenciais, para que a gente tenha uma passagem o mais tranquila possível. Lembrando que nós temos um grande desafio de implantação da 14133, mas eu não tenho dúvida que esses desafios vão colocar a administração pública num patamar muito mais organizado e certamente a governança pública fará parte da nossa vida, né?
Para aqueles órgãos que tiverem dificuldade em implementar a governança, a gente acredita que, né, que os órgãos de controle estarão muito mais atentos. Então, assim, eu passo essa mensagem para os colegas que estão assistindo e também desejo ao professor, né, um excelente fim de ano, com muita saúde, muita paz, e um 2023 com muitas conquistas, muitas realizações. Professor, então deixo aqui meu abraço, mais uma vez e agradeço a oportunidade. Beijão, valeu, turma. Tá, joia? Um grande abraço Obrigado. a todos. Uma boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau.